Bom, eu vou tentar ficar dentro do prazo da minha palestra aqui. Eu vou falar sobre a questão da segurança energética com um enfoque assim no enfrentamento, com uma perspectiva de enfrentamento à questão das mudanças climáticas. Essas crises que nós tivemos do sistema hídrico recentemente, né, elas apontam para a gente como uma oportunidade, né? Como o Pinguelli falou, né, nesse ideograma chinês, né, as crises elas podem representar uma oportunidade, e aqui então fica a possibilidade de oportunidades para penetração de energias alternativas às que nós presentemente usamos, de maneira a permitir um desenvolvimento sustentável. E no meu conceito, no meu entendimento, a questão da energia, da geração de energia, do uso da energia, ela impacta e ela tem uma conexão muito grande com a questão da água, não é? Então, quando se fala em segurança energética, a gente acaba falando também com a segurança hídrica e a segurança alimentar, mesmo porque, no caso do Brasil, a geração elétrica, hidrelétrica, né, usa água, e essa mesma água que também é empregada para irrigação, para alimentação. Portanto, as coisas caminham junto, né? A geração de energia e o uso eficiente da água, que é um bem que nós temos em abundância, mas no mundo isso não é verdade. A questão da energia entra bem na temática do Acordo de Paris e da Agenda 2030, no sentido de que o NDC pretende implantar energias renováveis a um nível bem superior do que nós usamos hoje em dia, que nós temos hoje em dia, e até a Agenda 2030 também fala claramente, especificamente, numa participação mais ampla do uso, o acesso das energias renováveis para a matriz energética do futuro. E quando se fala em segurança energética e desenvolvimento sustentável, nós temos como premissa básica a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né? Nós temos que pensar também numa menor dependência de combustíveis fósseis e finitos, né? Como o petróleo, pensando a longo prazo, obviamente. E nós temos que pensar também, aí retornando à questão da água, na garantia de uma segurança energética em que preserve a água como um elemento fundamental para a subsistência de uma civilização. E quais seriam os direcionamentos para isso? Nós teríamos, então, que implantar cada vez mais energias renováveis, né? Diversificação da matriz energética, com a implantação de energias renováveis, né? Essa figura aqui que nós temos, mostra que a nossa matriz energética de geração elétrica é predominante hidrelétrica, isso nós vimos já em diversas palestras, né? Então, nós devemos buscar soluções que apontem para a implantação de energias limpas como as renováveis, e nosso foco vai ser principalmente na energia solar e eólica. Essa tabela mostra em grandes números apenas, né? O potencial teórico de diversas energias renováveis no mundo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a energia solar em hectajoules por ano, fluxo anual, na primeira coluna, aqui. E na segunda coluna, nós temos esse mesmo fluxo dividido pela quantidade total de energia demandada no mundo. São grandes números, obviamente, né? Então, a gente vê que a energia solar, ela é capaz de suplantar em quase 8 mil vezes a demanda mundial de energia. Já as energias, como a hidrelétrica, é bem a menos, porque os recursos hídricos no mundo são escassos. O Brasil é privilegiado nesse sentido.
E as outras energias estão aqui, né? Nós temos a energia dos oceanos, energia eólica, a bioenergia e a geotérmica, que não é o nosso caso, né? Mas essa linha aqui mostra, né, o grande potencial da energia solar, o grande potencial que a energia solar tem para prover como fonte de energia limpa no futuro. Em termos de tendência mundial, nós vemos aqui nessa tabela a expansão de diversas formas de energia no mundo, de 2004 a 2013. Nós vemos que a energia fotovoltaica, além de ser a que tem o maior potencial mundial, é também a que tem maior expansão mundial, a maior taxa de crescimento das energias alternativas é a energia fotovoltaica. Claro que eles esbarram em diversas barreiras, ainda eu vou mencionar isso mais tarde, mas não é à toa que essa energia tem tido tanta expansão, né? A razão disso é diversas, inclusive a queda do preço dos módulos fotovoltaicos, etc., mas avanço da tecnologia, né? As outras energias seguem de longe a energia fotovoltaica. Além do mais, essas duas formas de energia, a solar e a eólica, se nós olharmos essa figura que eu emprestei aqui de uma tese de doutorado de um brasileiro, de 2010, ele fez um trabalho interessante, definindo um coeficiente global de impacto que leva em conta considerações de aspecto ambiental, social, humano e econômico. E definiu um coeficiente global de impacto. Eu não vou ter tempo de descrever esse coeficiente aqui, mas essa figura mostra esse valor desse coeficiente versus diversas tecnologias. Nós vemos que a energia solar e eólica, eles têm um coeficiente de impacto bem menor do que as energias tradicionais, como a hidrelétrica. Obviamente, bem menos do que o petróleo e o carvão, né? E a energia nuclear, inclusive uma pergunta que eu fiz para o Pinguelli aqui, a energia nuclear, que hoje está meio esquecida, tem também um coeficiente de impacto inferior à hidrelétrica, né? Isso aqui eu coloquei porque essa tese não fala sobre a fotovoltaica, então eu tentei estimar esse coeficiente com os dados que ele forneceu na tese, e coloquei aqui as duas tecnologias, a fotovoltaica e a heliotérmica, e nós vemos que, ainda assim, a fotovoltaica, ela também tem um coeficiente compatível com a biomassa, por exemplo, né? Ou com o gás natural. Então, é uma opção interessante, né? Bom, das possibilidades de energias renováveis que hoje são tecnicamente viáveis, eu coloquei aí 4 delas, né? A solar, eólica, a hidráulica e a biomassa. A hidráulica nós não precisamos falar, isso já está bem conhecido, né? A biomassa também. A solar tem algumas questões a serem resolvidas, né? Nós temos que definir bem qual é o potencial tecnicamente viável e estudar mais essa questão da energia descentralizada, porque a energia solar ela é intermitente, né? Então essa é uma questão que tem que ser estudada, né? A eólica, a mesma coisa, nós temos que reavaliar o potencial eólico, já que as torres de geração solar têm aumentado a altura, e conforme você vai buscar o vento em alturas maiores, você tem um maior potencial, maior densidade de potência. E além disso, nós temos potencial offshore que ainda não é conhecido no Brasil, né? Tem que ser avaliado. A hidráulica, ela esbarra com a questão das premissas de expansão, né? Inclusive, temos que considerar o esgotamento das nossas bacias com potencial para exploração de energia hidrelétrica e as questões sociais envolvidas nessas grandes barragens, né? Fora o fato de que nós podemos pensar que a água para geração também é água que pode ser usada para a alimentação e para a irrigação, além das questões da variabilidade, por exemplo, a questão da crise hídrica, né? As secas, elas impactam na produção de energia. E a biomassa, para a eletrificação, nós temos que aí também estudar, fazer algumas análises de trade-offs, né? E estudar melhor o potencial tecnicamente viável. Bom, eu vou focar na energia solar e eólica. Essa primeira
essa figura mostra a comparação do potencial de irradiação solar no Brasil e na Europa, né? Nós vemos que o Brasil, todo ele, a pior nível de radiação do Brasil, que fica aqui na região de Santa Catarina, Paraná, né? Ela é igual aos melhores níveis de radiação, por exemplo, da Alemanha, que hoje é o país que mais explora energia fotovoltaica. Então, nós temos um potencial imenso para a geração de energia solar no Brasil, comparado com os melhores lugares, por exemplo, da Europa, na Espanha. A mesma coisa para a energia eólica, né? Embora ainda a quantidade a parcela de energia eólica na matriz energética brasileira ainda seja relativamente pequena, nós estamos hoje, ocupamos o 4º lugar em termos de expansão da capacidade eólica instalada no mundo, atrás apenas da China, da Alemanha, Estados Unidos e Alemanha. Nós temos o 4º lugar em termos de expansão da nossa capacidade instalada de energia eólica e crescendo. Mas tanto a energia solar quanto a eólica esbarram em 2 grandes barreiras, no meu entender. A barreira do custo e a barreira do conhecimento. A barreira do custo, ela já vem sendo superada. Como? Ela vem sendo superada pela economia de escala e pela evolução tecnológica. Haja visto a queda exponencial do custo das células fotovoltaicas e o aumento da eficiência das mesmas. E tanto é que a energia solar e eólica já atingiram a paridade com a energia termoelétrica, por exemplo. Então, essas usinas termoelétricas podiam realmente estar sendo substituídas pelas energias fotovoltaica e solar. Hoje já é competitivo. Com relação à barreira do conhecimento, ela é a barreira que impede os investidores de utilizarem mais essa energia. Hoje, essa situação está se revertendo, né? Há uma insegurança dos investidores e dos bancos que financiam esses grandes projetos, visto que não existem, ainda incipiente, nós estamos começando a fornecer dados confiáveis sobre os reais potenciais dessa energia solar e eólica no Brasil. Então, na medida que a gente rompe essa barreira do conhecimento, nós aumentamos a possibilidade dos investidores aumentarem o interesse nessas energias, né? E o próprio governo. Então, o foco desse subprojeto de NCT é exatamente aí, né? Derrubar as barreiras do conhecimento, fornecendo dados cientificamente embasados sobre os verdadeiros potenciais dessas energias. As principais perguntas norteadoras que balizaram esse subprojeto estão listadas aí. Qual seria o potencial tecnicamente viável solar e eólico? Quais as possibilidades de complementaridades dessas fontes intermitentes com fontes despacháveis, como a hidrelétrica? Então, essa complementaridade solar, eólica, hídrica e biomassa. Como as mudanças climáticas afetam o regime de vento e da irradiância solar no Brasil? Será que nós vamos ter o mesmo padrão de vento, por exemplo, que nós temos no Nordeste daqui a 100 anos? Essa é uma questão que impacta as principais áreas de exploração eólica no Brasil. E quais os impactos climáticos, econômicos e sociais decorrentes do aumento do emprego dessas energias? Nem todas essas questões foram resolvidas nessa primeira fase desse subprojeto. Algumas vão ter que ser respondidas nessa segunda fase que se inicia nesse ano. Eu vou mostrar aqui alguns avanços que nós tivemos nesse subprojeto. Obviamente não vou poder detalhar todos. Vou começar com a energia eólica. Os principais produtos que nós tivemos durante essa fase
foi um remapeamento do potencial eólico brasileiro em resposta ao crescimento, ao aumento da altura das turbinas geradoras eólicas. Que o Atlas Brasileiro de Energia Eólica foi feito prevendo torres de geração de 50 metros, e hoje nós temos torres acima de 100 metros. E esse remapeamento, né, eleva o potencial tecnicamente viável de exploração eólica do Brasil para cerca de 6 vezes aquele previsto no Atlas de 2001. Além disso, há uma expansão das áreas que se tornam economicamente viáveis para a exploração da energia eólica. Esse trabalho foi parcialmente financiado pelo INCT. Além disso, nós começamos a trabalhar com o potencial eólico offshore. Por exemplo, nós fizemos um trabalho preliminar tentando avaliar o potencial offshore do Brasil na zona costeira, né, com uma batimetria da ordem de 200 metros, tecnologia que nós conhecemos bastante por causa da exploração do petróleo, né, no pré-sal. E esse potencial é particularmente importante no Nordeste, está assinalado aí com esse círculo vermelho, e é um potencial muito maior do que o potencial que nós temos hoje no continente, na ordem de 1,3 terawatts, esse potencial tecnicamente viável. Isso tudo tem que ser revisto, são grandes números, né? É bom entender isso, não são números que podem ser usados para o início de um estudo de viabilidade, né? A comparação do potencial brasileiro reavaliado no continental e offshore, você vê que o potencial offshore é bem maior do que o continental. Há outros estudos que estão sendo feitos dentro desse projeto, desse subprojeto, é a exploração da energia eólica em reservatórios hidrelétricos. Essa diferença de temperatura das águas do alagamento e da área da terra, né, provoca diferença de pressão e ventos que se canalizam, eventualmente podem ser aproveitados para a geração eólica nos próprios reservatórios. E alguns estudos têm sido feitos para avaliar esse potencial em alguns reservatórios brasileiros. O pessoal de Itajubá que está fazendo isso. Como a energia eólica é uma energia intermitente, nós temos que ter capacidade de prever a geração numa escala de tempo de horas ou de dias, né? Isso é feito usando modelos meteorológicos adaptados, né? Esse aqui é um resultado de um estudo feito pelo pessoal da Universidade de Alagoas, mostrando a previsão diária com 24 horas de antecedência nesse estudo, e com incertezas que variam entre 0% a 10%, ou 0% a 20%, digamos assim. Nós vemos que esse laranja aqui são as incertezas da previsão da geração diária, com 24 horas de antecedência. A maior parte está entre erros de 10% a 20%. Nós temos que melhorar isso daí, essas incertezas, né? Já a previsão horária tem incertezas maiores, né, que estão entre 10% e 30%, essas barras em cinza. Então, a previsão permite que as empresas que estão explorando energia possam gerenciar o despacho da carga. A longo prazo, também esse subprojeto fez um estudo da densidade de potência eólica para os próximos 100 anos, usando modelos globais, né, regionalizados, e também séries temporais de longa duração em alguns lugares onde elas eram disponíveis, são essas setas, né? Então, nós vemos aqui que, comparado com o período de referência, que é 1961 a 90, a densidade de potência eólica mostra uma tendência a aumentar aqui para a região do Nordeste, né? Quase todo o Brasil, toda a região Nordeste, mas particularmente nessa região
com o deslocamento da área de maior intensidade de ventos mais para norte, né? Já na região sul, a incerteza é maior, mostra também uma tendência de crescimento, mas bem menor do que no Nordeste. Então, esse é um fato positivo, quer dizer, nos próximos 100 anos, tudo indica que nós vamos ter ventos maiores na região Nordeste. Isso é bom para a energia eólica, né? Bom, ventos maiores significa também, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? Ventos intensos, eles não são bons para a geração eólica. O sistema de geração eólica tem um mecanismo de desligamento automático das turbinas com ventos acima de 25 metros por segundo. E ventos e rajadas são prejudiciais à estrutura mecânica do sistema. Aqui mostra um exemplo de um desastre que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, Cerro Chato, em 2014, devido a uma rajada de vento intensa, mostrada aqui, acima de 25 metros por segundo. Essa fazenda eólica foi feita com uma tecnologia empregada no Nordeste, onde os ventos são mais ou menos constantes, não são de rajada. E isso, então, provocou um acidente que destruiu diversas torres de geração eólica. Então, o estudo que nós fizemos foi um estudo de previsão de ventos extremos, indicando quais são as áreas com maior possibilidade de retorno de ventos extremos, acima de 25 metros por segundo. E esse estudo mostrou, então, que a região sul é a mais crítica, né? Porque existem ventos acima de 25 metros por segundo, estatisticamente podem ocorrer com tempo de retorno da ordem de 5 anos, né? Portanto, a tecnologia das torres de geração solar da região sul tem que ser diferente daquelas empregadas na região norte e nordeste, por conta dessa característica. Isso tem que ser levado em conta para o estudo de viabilidade desses projetos. Obviamente, isso já foi mencionado com a palestra do Pinguelli, que é a razão da complementaridade do regime hídrico e o regime eólico. Isso pode ser explorado para compensar a intermitência dos ventos, né? De modo que você pode economizar água, né, em períodos de seca, usando energia eólica. Uma forma de guardar a energia potencial na forma de aumento do nível da represa. A energia solar, essa aqui é uma foto da o recém-implantado parque solar maior da América Latina, em Ituverava, na Bahia, 254 megawatts. Isso aí é no Brasil, né? Veja que coisa bonita, né? Aí está gerando 254 megawatts de potência instalada, recentemente instalada. Bom, para energia solar, nós temos que ter uma base de dados bastante confiável, né? As estações meteorológicas coletam dados de radiação, mas não são dados confiáveis para fim de geração solar, né? Para estudo meteorológico, sim. Então, nós temos uma rede de coleta de dados de radiação no Brasil, é a rede Sonda, né? Que é parcialmente financiada pela UNST e serve para validação do mapeamento solar que nós fazemos também, usando modelos de transferência radiativa. A segunda edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar deve sair ainda esse ano, se tudo correr bem, parcialmente financiado por esse NCT. Aí mostra, por exemplo, algumas saídas aqui do modelo para diversas épocas do ano, a radiação direta normal, né? Nós vemos aqui esse corredor que vai do Nordeste ao Sudoeste, que é o corredor onde tem os maiores projetos, que os leilões de energia ocorrem exatamente nesse corredor aqui, né? A energia direta normal é a energia que pode ser usada para a geração termosolar ou energia solar concentrada, que é uma tecnologia para grandes plantas de geração solar. E esses dados do modelo são validados com dados de superfície. Obviamente, vocês devem saber que diversos atlas ou diversos produtos de mapeamento solar são encomendados pelos governos de alguns estados brasileiros, mas geralmente esses
essas encomendas são feitas através da implantação, da interpolação de dados de superfície, né? A vantagem da tecnologia que nós empregamos dentro desse NCT é usar dados de transferência radiativa, modelos de transferência radiativa. E aí a questão que nós colocamos, nós temos área suficiente para a geração fotovoltaica? Um estudo, assim, bem grandes números, nós vemos que 100% da demanda nacional de energia necessita de apenas 11 mil quilômetros quadrados. E isso pode vir de áreas alagadas, por exemplo, nas hidrelétricas, áreas em avançado estado de desertificação, áreas deflorestadas ou abandonadas, né? E a gente pode ver aqui, com esse resultado preliminar, são grandes números novamente, dados de áreas degradadas da Embrapa. Se nós usássemos essas áreas para geração fotovoltaica, nós geraríamos 64 petawatts-hora por ano de energia. Quanto que é isso? Deixa eu pular isso daqui. Veja só aqui. Bom, mais tarde eu vou mostrar, porque 64,3 petawatt-hora por ano, quanto que é isso? Ninguém sabe, né? Fica difícil saber. Tem que comparar com a demanda nacional. Vai ter um slide depois que vocês vão ver o quanto isso representa em termos da demanda nacional. Da geração fotovoltaica hidrelétrica, ou seja, se nós cobrimos as áreas alagadas das principais usinas hidrelétricas, nós somos capazes de produzir mais energia do que a própria hidrelétrica, né? Usando uma eficiência de 10%. Obviamente, isso aí tem que haver estudos com relação à variabilidade da energia solar, mas, em princípio, a produção anual da energia hidrelétrica, cobrindo toda a área alagada dessas usinas que estão apresentadas aqui, nós temos casos em que, por exemplo, Tucuruí produz mais com a fotovoltaica do que a própria hidrelétrica. Grandes números. Aqui um estudo da carga diária, né, da região Nordeste. Toda a região Nordeste, essa curva aqui azul escura, né, começa a carga diária às 7 horas da manhã, né, tem um pico aqui depois da hora do almoço, depois outro pico, aí depois vem aqui o pico da noite, o pessoal voltando para casa, ligando os chuveiros, ar-condicionado, etc., e cai, e aí o pessoal está dormindo aqui. Essa aqui é a carga diária do Nordeste. Se nós tivermos 5 km² de painéis fotovoltaicos, né, nós somos capazes de abater esse pico aqui na área diurna, né, com uma economia de 184 megawatts, equivalente a uma usina, por exemplo, termoelétrica de Celso Furtado, na Bahia, 186 megawatts, né, e com uma economia de 0,25 megatoneladas de CO2 por ano. Ou seja, a energia fotovoltaica pode ser usada para complementar, para abater esse pico de demanda, principalmente mais ligado à atividade industrial e comercial durante o dia. Isso no Nordeste, né? São grandes números, né? Ainda não são. Aqui, comparativamente, o potencial total do Brasil, solar, né? Áreas alagadas, veja, isso aqui é a escala logarítmica, né? E aqui a fotovoltaica de todos aqueles reservatórios que eu coloquei lá, né? Então, as áreas degradadas apresentam como uma grande opção em termos de instalação de centrais fotovoltaicas. Novamente, nós esbarramos na questão da previsão da radiação solar, que nós estamos trabalhando também dentro desse NCT, né, usando tecnologias, previsão de horas, dias, né, usando metodologias diferentes, né, aqui movimento das nuvens, aqui modelos de mesoscala e aqui o modelo global. Aqui está uma comparação teórica, estou terminando aqui a apresentação. Aqui está a demanda nacional, né, petawatt-hora por ano, escala logarítmica. Então, nós vemos que isso aqui é o potencial hídrico que a ANEEL nos fornece, né, todas as potenciais, as atuais e as potenciais áreas, bacias hídricas, né, com esse potencial teórico, demanda nacional. Isso aqui é o eólico offshore, esse aqui é o eólico continental, potencial. Esse é o potencial fotovoltaico de áreas degradadas. Vejam só que coisa. E aqui, o potencial fotovoltaico nas áreas alagadas por essas usinas hidrelétricas. Então, nós vemos aqui uma oportunidade muito interessante de exploração dessas energias, obviamente com estudos
técnicos, obviamente precisa haver um estudo de viabilidade técnica de implantação, mas o potencial está lá, essa energia está lá para ser explorada, né? E ela pode perfeitamente suprir a demanda nacional, mais do que o potencial hídrico. Terminando minha apresentação, eu quero mencionar aqui, fazer uma meia-culpa. Nós tivemos aqui essa rede teve um número relativamente pequeno de instituições envolvidas. Nós precisamos expandir essas instituições, né? Isso é uma necessidade para a próxima parte. E os próximos passos, obviamente, é ampliar a rede de colaboradores, refinamento dos modelos estimativas de previsão de geração eólica e solar, estudar a questão da variabilidade, questão das energias não despacháveis, né? O potencial, fazer um melhor levantamento do potencial offshore, né? Validado com dados de BOIAS e QuickSat, a revisão das áreas de geração solar, né? Critérios de áreas degradadas, potencial tecnicamente viável. Uma coisa importante, complementaridade com a hídrica e com a biomassa, prognósticos de longo prazo da solar, a eólica nós já temos algum prognóstico, estudo de ciclos de vida, né, emissões associadas às tecnologias e, não menos importante, aspectos sociais do uso dessas energias solar e eólica, que nós esperamos poder atacar nessa próxima fase do INCT. E com isso eu concluo a minha apresentação.